Olá, hoje é com grande prazer que a gente tem o professor Dr. Maurício Souza Lima, que foi um dos primeiros ebiatras aqui no Brasil, uma pessoa que tem uma grande experiência na ebiatria, que é o atendimento de jovens, né, de adolescentes e jovens. Ele vai poder falar um pouco mais na primeira parte, assim, o que é ebiatria, Maurício. Obrigado de estar aqui, obrigado por poder compartilhar com a gente a sua experiência de vida aí. Eu que agradeço o convite, Ronaldo. A gente já se conhece aí há bastante tempo, né? Já discutimos vários casos. E a ebiatria, ela existe aqui no Brasil há 50 anos e é a medicina do jovem, que vem depois da pediatria. Então, para a pessoa ser ebiatra, ela faz a medicina, 2 anos de residência em pediatria e depois a ebiatria. É um clínico geral de jovens que vai ver não só a parte física, mas também toda a entrada nesse mundo social novo, emocional mudando. Então, o primeiro beijo, a primeira relação sexual, o início aí, não é, da experimentação, por exemplo, do álcool e outras drogas. Então, o médico ebiatra, ele é um médico que tenta abarcar isso de forma ampla. É um período da vida bem efervescente, né? Quais, na sua opinião, são os principais problemas que aparecem nessa população? Olha, a gente tem as características próprias da adolescência, que sempre existiram, que é um sentimento, quem tem filho adolescente sabe bem disso, né? Que é um sentimento muitas vezes de onipotência, eles acharem que já sabem de tudo, de invulnerabilidade. Isso não vai acontecer comigo, porque eu já sei. Principalmente hoje, no século XXI, como eles acabam digitando mais rápido que a gente, que os pais, muitas vezes, e aí eles têm certeza, né? Então, esse sentimento de onipotência e invulnerabilidade, somado a uma fase de mudança, o corpo muda, a forma de pensar muda, os desejos mudam, e isso faz com que esse jovem, ele acabe muitas vezes se lançando em situações que levam a um perigo que muitas vezes ele não vê. Então, existe uma vulnerabilidade diante de todas essas mudanças que são características dessa fase da adolescência, da puberdade. Existem diferenças entre meninos e meninas na adolescência? Assim, você consegue, nesses anos todos da ebiatria, assim, você consegue ver padrões ou problemas que vão afetar mais a menina ou o menino? Eu percebo sim, Ronaldo. As meninas, elas amadurecem mais rápido, não só do ponto de vista físico, então elas têm o início da puberdade, que é o desenvolvimento do broto mamário, acontece, né, um pouco antes nas meninas do que o início da puberdade nos meninos, isso em média, claro, existem, né, as pontas. Para o menino é o desenvolvimento do volume testicular, quando começa aquela produção de testosterona. E aí, as meninas, é aquela cena clássica, uma menina de 12, 13 anos, muitas vezes chama a atenção dos garotos mais velhos da escola, e os meninos ainda às vezes não entraram em puberdade, então eles estão mais infantis. Isso gera um descompasso nesse começo. E aí as meninas, hoje até, posso dizer que elas se expõem mais a determinados riscos. Então, até por essa precocidade, né, por esse aumento, a primeira menstruação no Brasil hoje acontece em média aos 12,2 anos de idade. Então, isso foi sofrendo uma antecipação ao longo dos anos. E isso faz com que as meninas, por exemplo, em relação ao álcool, você sabe muito bem disso, as mulheres, as meninas, começaram a beber mais cedo e às vezes até mais do que os próprios meninos, né? Então a gente observa assim essa diferença entre os dois. E você acha das substâncias, né, que acabam afetando os adolescentes aí, você tem visto, tem falado bastante, tem alertado bastante sobre o álcool, né? Como é que você vê esse acesso precoce das substâncias nos adolescentes? Eu vejo que hoje, né, existe o álcool e existe principalmente o cigarro eletrônico, que as pessoas às vezes desconhecem. Faz menos mal ou mais mal que o cigarro comum. Eu acho que a gente precisa levar em consideração uma série aí de fatores, né? É como perguntar o que faz menos mal, bater a cabeça no poste ou bater a cabeça na árvore, né? Então, questões precisam ser levadas em conta. E particularmente em relação ao álcool, quando eu era adolescente também tinha álcool, né? Mas o que acontece hoje?
principalmente puxado aí pelos estimulantes e aí as bebidas energéticas que a gente vê no mercado, que inclusive vem uma observação, que elas não devem ser misturadas com álcool, mas essa parte que está escrito ali na latinha, ninguém lê. Quando as pessoas vão para uma festa, vão para uma balada, já vem o balde, uma garrafa de vodka e várias latas de energéticos. Isso é muito comum hoje, no mundo inteiro. Então, respondendo a sua pergunta sobre o álcool, o que eu posso dizer é, quando você mistura o energético, que é uma bebida estimulante, com o álcool, que é uma bebida depressora do sistema nervoso, você está somando no mesmo copo duas substâncias que têm efeitos opostos. Bom, só isso já é uma confusão para a fisiologia ali poder equilibrar aquele corpo. Mas além disso, e acho que o ponto mais importante, é que a pessoa bebe muito mais. Então, trazendo para a prática, alguém que ficaria bêbado tomando 5 doses de álcool, de vodka, de gin, de cerveja, uísque, enfim, com o energético, ela vai beber mais. Ela não vai beber 5, ela vai beber 10, 12. Só que para o corpo, metabolizar essas gramas de álcool a mais traz um custo e traz, inclusive, um prejuízo para um cérebro que está em formação, que é outra coisa que, né, por tudo que a gente vê hoje, o avanço da tecnologia, ninguém tem dúvida da poda sináptica depois, lá pelos 22, 23 anos, das mudanças todas que ocorrem no cérebro. E qualquer substância psicoativa, é o seu dia a dia, você estuda isso a vida inteira, pode causar um prejuízo muito grande para essas células, para esses neurônios que estão em desenvolvimento. Então, é muito complicado, né, você ver uma geração, como a gente vê hoje, de jovens, bebendo inclusive muito mais, e sem pensar nesses danos que a gente conhece muito bem, né? Agora, realmente um grande desafio, né, dos adolescentes, né, e adultos jovens, né, é que eles não acreditam nos danos, né? Eu acho que você que praticamente só atende adolescentes, né, e eu mesmo, aí, que tenho uma parte do meu atendimento a adolescentes, a gente fornece as informações, né, eles têm acesso às informações, mas que eles meio não querem ver e não levam em consideração para o comportamento deles, né? Quer dizer, eles valorizam mais a aceitação no grupo, né? O que os outros estão fazendo, independente de risco, né? Que isso torna a nossa função meio de conselheiro, né, médico, meio restrita, né? Porque ele está passando por essa fase de transformação, ele não sabe como é que vai ficar o corpo, para ele ser, como você bem colocou, inserido naquele grupo, muitas vezes ele cede a uma pressão do grupo, para ele ficar igual ali, para ele se sentir até mais seguro. Então, ele começa a ter um comportamento, né? Inclusive é interessante quando você, pegando na prática, o cigarro eletrônico, muitos jovens dizem o seguinte, não, eu vou fumar, mas eu vou fumar só aos finais de semana quando eu for para a festa. E a nicotina é uma substância traiçoeira, ela vicia, o poder é gigante, né, de levar o vício. E aí eles só usam na festa aos finais de semana, mas um dia eles têm ali a vontade de comprar para usar só no fim de semana, para não ficar pedindo dos amigos. E aí eles chegam em casa, por exemplo, na quarta-feira e falam, não, eu vou fumar só hoje, mas é só hoje. E aí vai quarta, quinta, sexta, e quando a gente vai ver, existe uma epidemia, né, de cigarros eletrônicos hoje aqui no Brasil, apesar deles serem proibidos pela Anvisa desde 2009, você encontra todo um mercado paralelo em que cada vez mais a gente vê pessoas dependentes e eu vejo os prejuízos disso no consultório, vejo as gargantas, né, como é que estão irritadas, inflamadas, a tosse. Às vezes eu peço um exame do pulmão, eu vejo a broncopatia inflamatória. Então, é um grande problema, mas principalmente por isso que você falou, eles não acreditam que para eles essa substância acabe trazendo algum prejuízo. É incrível, né? Como o cigarro eletrônico realmente tomou conta. Como vem acontecendo nos Estados Unidos, né? Quer dizer, os adolescentes já estão usando mais cigarros eletrônicos que o próprio cigarro, né? E é incrível também que, como mesmo a Anvisa sendo
contrária, não deu autorização para a comercialização do cigarro eletrônico, que esse comércio ilegal, ele tomou conta, né? Não tem local que você não possa comprar. Qualquer esquina, qualquer esquina, banca de jornal, pelo site. No carnaval você tinha pessoas vendendo na rua. Ali onde eu tenho o consultório também, você passa ali à noite, nos bares que tem ali perto, na região, todo mundo vendendo ali, como se nada tivesse acontecido. Então acho que isso, nós vamos ter que conviver com isso, né? Porque principalmente, Ronaldo, eu vejo a desinformação, né, de achar que não faz mal. Tá chegando aqui no Brasil também, falando em nicotina, o snus, que já existe, eu fui para a Noruega, eu acabei vendo na Suécia, né, que é aquele sachê de nicotina que as pessoas colocam na gengiva, e depois que os jogadores de futebol da União Europeia foram flagrados com as latinhas de snus, as pessoas, inclusive aqui no Brasil, isso vem chegando, né? Isso está também se tornando popular, o que é um grande risco. E eu já ouvi a seguinte questão: o snus não tem fumaça, então não vai fazer mal para o meu pulmão. Só que você coloca esse sachê na gengiva, a nicotina é absorvida, faz o mesmo caminho, vai para o cérebro, entra nos receptores nicotínicos, e a pessoa fica dependente, né? Tem gente que acha que é para parar de fumar. Não, o snus não serve para parar de fumar, ele vai viciar mais ainda. É que nem mascar fumo, né? Que nem mascar fumo. E aí acontece o quê? Os problemas relacionados a câncer de boca, a câncer de orofaringe, a câncer de gengiva, por causa do snus, né? Os trabalhos que eu acompanhei lá na Noruega são, assim, terríveis. E muda toda a flora da boca, Não sei como os adolescentes conseguem beijar outro adolescente com um cheiro horrível da nicotina, né? Que às vezes os produtos não levam isso em consideração, né? É uma coisa assim meio nojenta, né? Não, e além da nicotina que você falou, né? No cigarro eletrônico, por exemplo, dependendo da marca, você tem uma infinidade de outras substâncias químicas, inclusive para dar sabor, que também são potencialmente irritantes, né, para a mucosa, enfim. Eu acho que a gente tem que transmitir essas informações, sabe? Porque quando a gente transmite, eu imagino que a pessoa possa pensar antes de fazer e talvez não faça, diferente dela só ouvir de um amigo que também não tem a informação de que isso não tem problema, isso não faz mal. Então, ela pensar duas vezes é um ponto aí que eu vejo que é muito importante. Assim, quais são os problemas com o álcool assim, que você tem mais visto no seu consultório? Assim, lógico que pode ser diferente para mulher e para homem, assim, mas quais são, assim, imagino que deva ter acidentes, né? Deve ter Eu vejo a questão do álcool, principalmente entre os jovens, e como eu atendo pacientes que são até mais velhos, né, e começaram comigo quando eram adolescentes, eu vejo as questões relacionadas a vários tipos de risco. Porque o álcool, né, quando a pessoa está alcoolizada, ela deixa de conseguir fazer uma previsão do que iria acontecer. Então, ela se lança mais a determinados riscos. Mas uma coisa que eu estou vendo que está meio constante são as questões relacionadas à memória. Não é a memória, eu esqueci meu celular, ou onde é que eu deixei tal coisa. É a memória, principalmente, de faltar um bloco. É uma lacuna que acontece num determinado evento. A pessoa não lembra o que aconteceu. E é uma coisa extremamente preocupante. Seria um blackout? Um blackout. A pessoa não chega a desmaiar, perder a consciência, ficar caída no canto, no sofá. Como ela toma energético junto ou qualquer outra substância estimulante, né? E algumas pessoas, isso também tem relato aí na literatura, usam MD, êxtase ou mesmo energético, a quantidade de álcool e o que provoca ali no hipocampo, na memória, é um efeito extremamente complexo do ponto de vista do risco. Inclusive uma menina que eu atendi, ela disse que ela foi para a festa, ela foi com uma amiga, não era uma festa grande, era uma reunião ali com 20, 30 pessoas, todos conhecidos, e ela não lembra o que aconteceu no momento da festa.
quando ela perdeu, na verdade, esse bloco, e quando ela chegou em casa no dia seguinte, isso já vinha acontecendo em pequenos episódios, mas quando ela chegou em casa no dia seguinte, ela caiu na cama, pegou no sono, ela acordou, foi tomar banho, e ela foi tirar a blusa, aí ela se assustou. Ela estava sem sutiã, e ela tem certeza que foi para a festa com o sutiã. Só que ela não tem ideia se ela foi para algum quarto da casa, se ela foi... e ela voltou para casa, junto com a amiga que estava lá também. A amiga não sabe com quem ela ficou, e ela ficou muito aflita. E é interessante que depois desse episódio, ela parou de beber, né? Que era uma coisa que eu já vinha, por exemplo, conversando com ela. Então, esses blocos, né? Essa perda de memória é causada muito provavelmente pela associação dos energéticos com o álcool, eu vejo que está se tornando cada vez mais frequente. Para mim, né, assim, em psiquiatria do álcool, né, esse é um sintoma muito preocupante, né, porque o blackout, né, ou os apagões, ele é sinônimo de dano cerebral, né? Porque, de alguma forma, o álcool inundou essas regiões cerebrais e deu um meio curto-circuito na memória, na integração da memória, né? E a pessoa que faz isso, né, numa festa ou na rua, né, numa cidade como a nossa, né, que ninguém cuida, né, de uma pessoa que está perdida na rua, né? Então, isso é muito preocupante. Do ponto de vista biológico, né, de um cérebro jovem está tendo blackouts, né? Obviamente, e quando a pessoa está no estado de blackout, né, o que pode acontecer, ainda mais menina, né? Ela fica vulnerável. Todos ficam, né? Eu recebi uma pergunta de um paciente, ele estava falando exatamente isso, que ele foi, por exemplo, atravessar uma rua, ele olhou para o lado errado da rua, acabou sendo atropelado, e ele disse que é porque realmente ele estava, né, não tinha prestado atenção, porque tinha misturado ali o energético com o álcool. Então, os riscos aumentam muito. Como eu falei, o álcool sempre existiu. Eu acho que ele está presente na história do homem, mas particularmente no século XXI, com essas associações que a gente vê de várias substâncias, e com isso que você colocou também, minimizando os problemas e achando que isso não vai ter nenhuma consequência, eles acabam usando mais, né? Agora, em relação à maconha e seus derivados, assim, qual tem sido a sua experiência, assim, com esses jovens? Olha, eu tenho uma posição bem clara em relação a isso. Nós temos, né, no planeta Terra, 8 bilhões de seres humanos. E nós temos no nosso cérebro 86 bilhões de neurônios. Quer dizer, aí dá para a gente ter uma ideia do que existe, né? E a maconha, particularmente, até os 23, 24 anos de idade, que a gente tem essa poda sináptica, o risco dela ter esse prejuízo, né, causar um prejuízo para o cérebro, é muito grande. Não que depois não haja, mas até essa fase, principalmente, não tem o que se discutir hoje. A gente tem exame de imagem, a gente tem exames objetivos que mostram o impacto da maconha, né, do THC. Se a gente pensar na maconha, que tem mais de 400 substâncias, na planta maconha, o THC, particularmente, é uma substância que potencialmente pode trazer um dano muito grande para esse cérebro, principalmente em formação. E as pessoas desconhecem um pouco isso. As pessoas desconhecem, por exemplo, a concentração do THC que existe em cada tipo de maconha. Maconha não é uma coisa só, não dá para você colocar tudo no mesmo saco. Você tem a maconha que é a sativa, a híbrida, você tem algumas características, inclusive em relação à porcentagem, e isso faz com que as maconhas hoje sejam muito mais potentes, né? E o potencial de causar algum tipo de dano cerebral é muito grande. Eu vejo isso com muita frequência, porque as pessoas vão aumentando, inclusive, a ansiedade, crises de pânico. Aí fala, mas quando for uma maconha não fica tudo bem, não é aquela sensação? A pessoa pode até ter esse tipo de sensação, mas depois que o efeito passa, vem o efeito rebote, ela vai precisando cada vez mais, para quê? Para acabar com aquela ansiedade, ela fuma de novo. Eu sei que tem pessoas, e aí existem
grandes variáveis, né? Do potencial genético, da característica bioquímica de cada um. Tem gente que gosta muito de maconha, tem gente que vai fumar maconha uma vez a cada 6 meses, a cada ano, mas particularmente até essa idade, assim, eu acho que não dá para usar. E hoje, como a gente tem maconha de 70%, antigamente era 10%, eu lembro, você deve lembrar disso, quando chegou aquele navio na costa brasileira que distribuiu aquelas latas de maconha, né? A maconha da lata, que tinha uma concentração maior de THC, então todo mundo falava, nossa, essa aqui é a maconha boa. Hoje em dia, da lata é fichinha perto do que existe. Você entra numa loja nos Estados Unidos, no Canadá, você encontra lá, você sabe muito bem disso, maconha de 70%, 80%, 90% de concentração de THC. Você encontra bala de THC, você encontra bala de goma de THC. Então, as pessoas que falam, tem que, por exemplo, tantos por cento de maconha a pessoa vai poder portar. É uma discussão, isso beira ingenuidade, Ronaldo. Eu acho que primeiro as pessoas teriam que saber uma série de dados que nós sabemos a respeito disso para tentar fazer para ter uma ideia do que caminho tomar. E não simplesmente falar 10 gramas, 50 gramas. Eu até entendo que existe a questão da lei, que tem gente que defende que, mas aí o pobre, o preto, diferente do branco, se é pego com cigarro de maconha, um vai preso, o outro não. Então existe um lado aí de querer, da lei, de querer deixar isso equalizado, mas eu sou médico, eu tenho que pensar no dano que isso vai causar para o corpo. Essa narrativa não é verdade, né, Maurício? Assim, porque hoje, se alguém for pego com um cigarro de maconha, você acha que vai ter alguém vai ser preso? Ninguém é preso, nem pelo cigarro da maconha, nem se ele tiver 10 cigarros de maconha. O pequeno, 10 cigarros, você poderia falar 20 cigarros, sei lá. É um pequeno traficante. Se ele é preso, a maioria das vezes não é preso. Se ele for preso, na audiência de custódia, 24 horas depois ele sai. Não fica né? Isso daí eu tenho dados que... Você conhece muito bem isso, você vem lutando, inclusive, para esclarecer a população em relação a esses pontos. Eu acompanho e admiro muito o seu trabalho, mas a justificativa de algumas pessoas é por aí, é pela lei, pela desigualdade. Isso aí pode ser até conversado e explicado do jeito que você está falando. Mas fora isso, existe uma questão que é a questão biológica, que não adianta, o THC vai causar um dano. E eu não estou dizendo que todo mundo que fuma maconha vai ficar esquizofrênico, mas existe uma possibilidade? Existe. Eu tenho um amigo de infância que aconteceu isso. Ele hoje tem a minha idade, estudei com ele no jardim da infância, no primário, e ele desenvolveu uma esquizofrenia. Foi um gatilho na adolescência quando ele usou. E todos os amigos, né, que nós temos em comum, esse foi um fato muito marcante para a nossa adolescência, você ter lá um garoto de 16 anos com diagnóstico de esquizofrenia, né? Então, é uma coisa que eu não tenho dúvida em relação a isso. E as pessoas, muito jovens, minimizam também, e muitos pais, inclusive, minimizam os riscos causados pelo uso do THC. Né? Que tem ontem mesmo, numa entrevista, eu notei isso, né? Que a pessoa da geração passada, né, que tiveram contato com maconha, né, que era uma maconha fraca, né, 2, 3% de THC, né? Então eu falava, eu usei maconha na minha adolescência e não aconteceu nada, né? E tenho amigos que ainda usam até hoje, né? Mas essa é aquela maconha mais básica, né, de 2, 3% que usava-se na década de 70. Né? É completamente diferente, né, a maconha de hoje, né, que vai desde 10% de THC, 20% no skunk e vai crescendo esses valores a ponto de chegar no cigarro eletrônico de maconha. Né? Exatamente. Então, os pais, às vezes, eles não têm essas informações básicas, né? De achar que a maconha de hoje,
e seu filho vai ter o mesmo impacto que teve na geração anterior, isso não vai ser verdade. Não vai ser verdade. E é o que eu falei, hoje essa divisão híbrida, sativa, índica, essas concentrações que você está falando, se você entrar em Vancouver hoje, numa loja que vende maconha, o Canadá, né, acabou permitindo isso, você encontra cigarros de maconha já bolados, já feitos, com 95% de THC. Não é nem o eletrônico normalmente tem mais, mas você pode pegar da planta que eles passam uma infusão para aumentar esse teor de THC. Quer dizer, o risco de trazer realmente alguma coisa, inclusive eu conversei com pessoas que estavam acostumadas a fumar maconha e falaram que experimentaram essa maconha no Canadá. Elas falaram, o que é aquilo? Aquilo ali parece que passou né? Eu não sei para onde eu fui. Não conseguiram voltar, por exemplo, para o hotel. Então, o potencial lesivo realmente, acho que é isso que a gente tem que também discutir e informar, que existem todas essas variações que a gente está citando aqui, e o risco de ter alguma coisa, ele é muito alto. Então, E até lembrando do Canadá, as pessoas falaram que está muito difícil lá no Canadá qualquer coisa, porque todo mundo está andando chapado na rua, né? Essa geração mais jovem, porque acha que não tem problema, acha que não... E mesmo aqui no Brasil, se você pensar, você vai em qualquer bar que fica em frente à faculdade, às 8 horas da manhã, tem lá o grupo fumando, quer dizer... não é possível, Ronaldo, em relação à memória, à atenção, à concentração, né? Você tem um impacto muito grande relacionado a isso. Até os motoboys, né? Tudo, né? A gente está no trânsito, né? Então... realmente é um grupo aí substancial, né? E se você pensar, é uma substância psicoativa que pode diminuir, por exemplo, o reflexo, a atenção, o risco aumenta? Sem dúvida, né? Você tem uma população inteira, né? Maurício, eu queria ouvir a sua opinião, né? Quer dizer, um dos assuntos realmente nessa nova geração, né, nesses últimos anos, né, foi do acesso às mídias sociais e o tempo de tela que os adolescentes ficam envolvidos e como isso compromete a concentração, né, a leitura, né, compromete o tempo de sono. Isso é uma série de aspectos, né, que essa nova tecnologia tem produzido de uma forma substancial, né, para um número grande né, queria que você pudesse falar nesse assunto. Eu vou falar sobre isso, mas eu só lembrei de uma coisa em relação à maconha que talvez valha a pena, seja interessante, né? A gente está falando aqui da maconha fumada, ou do cigarro eletrônico de maconha, das canetas de maconha, mas hoje também o que está muito popular são os comestíveis de maconha. Então, até para regulamentar essa história, quantos por cento, né, maconha, 10 gramas de maconha, 20 gramas de maconha, mas você tem hoje pessoas que comem ali a bala, o ursinho, a goma, que tem maconha, que tem o THC, e que causa também um efeito muito prejudicial. Então, e a pessoa também pensa, bom, eu não estou fumando, então pelo menos a fumaça da maconha não faz mal. Mas para o sistema nervoso, né, o THC acaba trazendo esse impacto que a gente está falando aqui. Mas agora, pensando um pouco nessa geração e no trabalho que, né, no costume que eles têm, no hábito, porque o celular, as telas, acabou virando um prolongamento das mãos, é uma realidade que a gente sabe. E isso tem um impacto muito grande no jovem, por exemplo, em relação a horas de sono. Há 200 mil anos, quando o Homo sapiens estava saindo da África e se espalhando lá pelo resto, né, do planeta, existe um padrão, que é você dormir a hora que o sol se põe, você libera melatonina e você começa a sentir sono, vai para a cama. A hora que o sol aparece, você corta de manhã, você corta a melatonina, você libera cortisol e você sai, né? Os nossos antepassados saíam para caçar, para pescar. Se você pensar no seu tataravô, ele obedecia esse padrão. À noite ia dormir. Hoje em dia, as telas, além delas impedirem essa liberação de melatonina, que seria natural, por isso que tem tanta gente aí fazendo uso de melatonina e substâncias para dormir, elas fazem com que o jovem fique ligado em várias situações ao mesmo tempo, ouvindo música, vendo aqui uma determinada rede social, fazendo uma tarefa, respondendo alguma coisa para o amigo, e essa atenção, eles até conseguem manter por um período,
essa multitarefa, né? Vários estudos mostram que ali meia hora, 20 minutos, mas depois disso não tem jeito, perde a atenção. Então, você tem um impacto no desempenho escolar, você tem um impacto no sono, na alimentação. Tem muitos jovens que, por ficarem até mais tarde jogando, vendo um filme, conversando, porque é tentador, você tem um aparelho na palma da tua mão que ele faz tudo, né? Voltam da escola ou voltam do trabalho e dão um cochilo, mas não é um cochilo de meia hora, é um cochilo de 2 horas, 3 horas no período da tarde. E aí, claro que não sentem sono à noite, não conseguem dormir antes das 2, 3 da manhã, só que tem que acordar às 6, 7. E isso faz com que o ritmo, né, inclusive se a gente pensar em termos fisiológicos, por exemplo, o GH, que é o hormônio do crescimento, é liberado à noite durante o sono. Só que você, para ter a liberação de GH, você precisa ter uma arquitetura do sono saudável. E às vezes eu pego um paciente que me diz que ele tem insônia, né? Ah, eu tenho insônia. Não, peraí, como é que é a sua insônia? E aí quando você vai ver o padrão de sono dessa pessoa, é um padrão totalmente irregular, que impacta inclusive na alimentação, porque ninguém consegue ter fome acordando, não conseguindo quase ir para a escola ou ir trabalhar. Eu tenho pacientes mais velhos que vão trabalhar que estão nesse ritmo. E muitas vezes, para eles aguentarem o trabalho e entregarem aquilo, já que eles não dormiram, tomam, por exemplo, o energético também nessa situação. Então, a cafeína, né, cada latinha de energético tem 80 miligramas de cafeína. As pessoas às vezes não sabem disso e tomam 2, 3, é muita cafeína. Além disso, um outro detalhe é que cada latinha de energético, pode olhar ali, tem 28 gramas de açúcar. Corresponde a 5 pacotes, 5 sachês de açúcar, 5, por lata. Tem gente que toma, vamos supor, 4, 5. Então seriam 25 sachês de açúcar numa noite. Imagina o seu pâncreas para regular, para liberar a insulina, o glucagon, para fazer esse equilíbrio do açúcar num horário que você devia estar dormindo. Então, na minha opinião, as pessoas estão saindo muito, Ronaldo, do equilíbrio. Eu acho que isso precisa ficar muito claro hoje. Sabe, quanto mais você sai de um equilíbrio, com telas, com falta de sono, abuso de energético, você tá buscando, ao invés da saúde, você está cavando aí problemas que vêm com o tempo, e não tem jeito. Não é praga, não, eles vêm, esses problemas vêm. Tem uma série de trabalhos científicos consistentes, bem feitos, bem desenhados, que mostram esse tipo de coisa. E mostra também, nessa medida que você fica predominantemente nas redes sociais, por exemplo, você vai ter dificuldade de ler, né? Vai ter dificuldade de produzir um texto. Isso já tem conseguido mostrar muito claramente, né? Alguém que fica horas e horas na rede social, ele não vai ter capacidade de aceitar e escrever um texto minimamente inteligível, né? Inclusive, isso que você falou de escrever, existem até estudos que mostram que quando você escreve mesmo, quando você pega o lápis, a caneta e escreve numa folha de papel, o mecanismo para você guardar essas informações é diferente daquilo que você só digita. Então, existem diferenças aí que são muito importantes nesse processo. E daí vem, por exemplo, a questão do déficit de atenção. A pessoa fala, eu tenho déficit de atenção, não consigo prestar atenção na aula. Faz uma anamnese com essa pessoa, pergunta como é o dia dela, né, e quanto ela tem de tela. Só que existe também o quê? O algoritmo, né? Quando você pensa nessas redes sociais, que eu acho que a gente pode usar de uma maneira benéfica, existe também esse abuso. E aí o algoritmo está cada vez mais sofisticado para quê? Para entregar para essa pessoa aqueles assuntos que despertam mais interesse. Dá para ver que lado que ela olhou para a tela e o que apareceu na tela naquele momento. Por quê? Porque se ela olhou para a direita na tela e apareceu tal coisa, o próximo, né, o que vai ser entregue para ela vai ser alguma coisa que chame mais atenção. Então, se a gente não limitar essa questão, se a gente não souber usar bem, eu acho que ela pode ser muito perigosa também. Bom, vamos poder falar agora assim na parte nutricional e de suplemento alimentar na adolescência. Como é que você vê isso, né? Que tipo de alimentação você recomenda para os seus clientes adolescentes? E se você recomenda algum tipo de suplemento, vitamina, acho que são importantes saber
esse lado, né, da adolescência, né? É importante a gente ter uma ideia de como esse adolescente está quando ele chega, fazendo uma anamnese, fazendo um bom exame físico e depois, se for o caso, até pedindo alguns exames laboratoriais para ter uma ideia aí de certos parâmetros. Eu costumo dizer o seguinte, uma alimentação bem feita, café da manhã, almoço, jantar e um lanche entre essas refeições, com carboidratos, proteínas, e aí fruta, verdura, fazendo parte dessa alimentação colorida que a gente sabe, dessa alimentação completa, é o suficiente mesmo para quem faz esporte, para quem faz exercício 2 vezes por semana, 3 vezes por semana. Bom, o suplemento alimentar que muitos tomam hoje, aí vem a creatina, vem o whey protein, eu quero tomar whey protein e às vezes muitos outros, para quem faz exercício principalmente, porque parece que entrar na academia é sinônimo de você ter que suplementar. Se você pensar, o suplemento, como o próprio nome diz, é para suplementar uma carência que pode aparecer dentro de uma pessoa que não consegue, pela alimentação, pensando num atleta olímpico, por exemplo, ele não consegue. Então ele tem que suplementar. Agora, aí virou essa questão, essa moda de usar o suplemento. Isso faz mal? Claro que depende da quantidade, né? Mas usando até o que é prescrito, por exemplo, a creatina ali, 3 gramas de creatina, uma colher de whey depois da academia, não vai fazer mal. Mas vai trazer algum benefício? Essa é a pergunta. Se a pessoa comesse ali um bife, um filé de frango, comesse a proteína de um outro jeito, porque para uma pessoa que não é atleta olímpico, um bife, um filé de frango tem a quantidade de proteína suficiente para o dia inteiro. Ela não vai ficar desnutrida. Mas a creatina não vai criar músculo em ninguém. A creatina vai juntar água dentro da célula muscular e vai fazer com que essa célula inche, aumente. Algumas pessoas se sentem até mais bem dispostas quando usam, mas é assim, o mecanismo é a água dentro da célula. Então, quando você olha para a pessoa, parece que ela está mais forte. E ela fala, nossa, essa creatina, o meu treino está ajudando. Mas na hora que ela para de tomar a creatina, essa água vai embora. Ela murcha, ela não perdeu músculo, ela perdeu água, né? Então, eu vejo que existe aí um comércio muito grande também dos suplementos. Não existe mágica, né? Então, um jovem, ele tem que comer vários grupos alimentares, ele pode até ter alguma deficiência, como eu falei, do hormônio do crescimento, a vitamina D está baixa, ou ele não toma sol. Eu prefiro que ele tome sol e não precisa ficar lá no sol exposto igual um jacaré. 15 minutos, 3 vezes por semana de bermuda, às vezes já é suficiente para ele repor essa vitamina D. Cada caso é um caso, a gente analisa, mas eu percebo também que quando eles tomam o suplemento, parece que eles ficam mais engajados em fazer o exercício. Então, assim, não existe uma contraindicação, falar, não, você não vai tomar, até porque ele está tomando, aí ele resolve ir, nunca foi para academia, mas agora que ele está tomando lá o whey protein, uma colher depois do treino, ele está indo já faz 4 meses. E é claro que isso vai trazer um benefício, né? Porque a academia, né, o exercício físico, principalmente a musculação, ele já era feito antigamente quando as pessoas subiam em árvores. Quem você vê subir em árvore hoje? Ninguém, né? Então, você simular o quê? O exercício físico, né? O meu doutorado, inclusive, é com exercício físico na adolescência, né? Pessoas que tinham pressão alta e tal. Então, eu peguei um grupo lá no Hospital das Clínicas, a gente avaliou isso e viu os benefícios do exercício físico nessa fase da vida, na adolescência. Mas eu prefiro que se gaste na feira, essa é a minha conclusão, sabe? Fazendo uma boa alimentação, a pessoa vai ter um bom ganho, vai ter um bom equilíbrio em termos de saúde. Agora, bom, quer dizer então que poucos suplementos, né? A não ser que faça mais exercício, aí tomaria whey protein. Whey protein, uma creatina, mas comer bem a base, nada substitui isso. Né? Aí como suplemento mesmo dentro do contexto. Agora, é um assunto diferente, Maurício, eu queria saber do uso de anabólicos, esteroides em adolescentes e adultos jovens. Não sei tanto adolescentes, é por isso que a sua opinião é muito válida, né? Mas em jovens isso está explodindo, né?
Está explodindo por quê? Porque ele cabe à proposta do mundo atual, da internet 5G, das coisas rápidas. Então, se a pessoa quer ganhar uma forma física rápida, ela vai atrás do esteroide anabolizante, que é extremamente prejudicial, os riscos são imensos, potencialmente aí causadores de câncer de fígado. Você tem, mas aí eu tomo protetor hepático. Bom, protetor hepático é a vitamina B, que não protege absolutamente coisa nenhuma, inclusive em alguns sites dizem as doses, os ciclos. Depende de cada pessoa, da genética, depende das características biológicas aí, individuais dessa pessoa, o impacto que isso vai trazer para ela. E às vezes o impacto é extremamente negativo. Os riscos são muito grandes. As pessoas tomam todos esses esteroides, elas ganham uma massa muscular rapidamente, só que elas podem perder muito da orquestra endocrinológica, dos nossos hormônios. A gente sabe disso, o quanto é importante você ter esse equilíbrio. Você mexe numa glândula, num hormônio, você desregula os outros. E principalmente, pegando essa tua pergunta, pela rapidez com que as pessoas querem hoje os resultados, elas lançam mão dos esteroides anabolizantes, só que o prejuízo que isso causa para a saúde é uma coisa, assim, absurda, né? E você tem receitas, você tem consultas na internet hoje disponíveis ali, que você pode ter uma ideia de, não, eu vou estudar, eu estudei isso aqui, mas onde você estudou? Não, eu vi na internet que tem que fazer assim, assado. Quer dizer, desconhece o risco, né? Não, acho que esse é um dos problemas, né? Você dá uma carga, né, de hormônio, num período da vida que a pessoa está em crescimento, né? E é uma bomba hormonal, né? Você vai estar desregulando muita coisa, né? E as pessoas acham que isso, para ganhar um pouco de musculatura, vale a pena, né? Mas para mim o risco é muito grande. É a mesma coisa de você pensa para os jovens também, pegando essa linha agora, nessa época de ir para a praia e tal, teve a situação, por exemplo, do Ozempic, né? Dos remédios aí que queima gordura e não sei o quê. Então, algumas pessoas usam com prescrição médica, com indicação adequada, ok, mas tem pessoas que usam sem nenhum critério, porque o amigo está usando. Inclusive, já que a festa, a praia, não sei o que vai ser daqui a 2 meses, eles começam a injetar doses que são muito maiores do que existiria numa prescrição ali adequada e com controle, sem fazer controle nenhum. E eu já vi casos, sim, relacionados a pancreatite, aumento de enzimas hepáticas, da pessoa ter que parar e ser internada numa UTI por causa disso, porque estava em busca desse corpo rapidamente, como o mundo hoje acaba ditando essa velocidade, né? É a solução mágica que a gente está falando em relação a tudo. Parece que os riscos são minimizados, e aí você falando de redes sociais, né? As informações chegam mais rápido. Hoje você tem uma infinidade ali de informações, mas nem toda informação que está chegando é confiável, é boa, precisa ter esse filtro, né? É uma situação extremamente complexa que a gente vive hoje. Agora, em relação a queixas de sono, né, entre os adolescentes e jovens aí, acho que se mistura aí com tempo de tela, né? Mas como é que você tem visto esse tipo de queixa no consultório? Está extremamente frequente. A queixa relacionada ao sono, ela é muito frequente. As pessoas chegam às vezes dizendo que tem insônia, já chegam, né, com esse diagnóstico e muitas vezes pedindo algum remédio para dormir, pedindo um Zolpidem, pedindo uma receita aí de alguma coisa, de um midazolam até para poder... Não, peraí, esses remédios, eles têm uma indicação, têm um uso, inclusive, por um período determinado, num evento específico da vida, não é bala, não é que a pessoa vai colocando na boca e usando quando quer. Inclusive com uma série de repercussões negativas. E quando você vai ver a questão do hábito, do padrão de sono dessa pessoa, é um hábito totalmente fora. Ela não dorme nos horários que deveriam dormir, ela não acorda nos horários que deveriam dormir, ela dorme durante um período ali por 2, 3 horas, por exemplo, no período da tarde. Muitos empregos, aí eu estou pensando nos mais velhos, que trabalham online,
ficam até mais tarde trabalhando no computador e depois dormem à tarde. Isso vai desregulando, né? E a gente vive num mundo, Ronaldo, que você tem farmácia 24 horas, academia funcionando 24 horas, restaurantes 24 horas. Então, acho que tem que pensar um pouco na nossa fisiologia, sabe? Como é que o homem, o ser humano, está no planeta Terra. Teve um processo aí de adaptação a dia e noite, e a gente está quebrando tudo isso atualmente. E é muito perigoso, isso principalmente nessa fase aí, né, na adolescência ou na juventude, enfim. Agora, assim, como é que, né, o ebiatra, né, se relaciona com os pais, né? Que o adolescente ainda deve vir, uma boa parte deles vem com os pais para consulta. Como é que você, na sua experiência clínica, assim, você integra os pais? Que tipo de pais que você tem visto? Né? Que a gente aqui, a gente fala assim, sempre tem estilos parentais, tem vários estilos parentais, né? Como é que você lida aí no consultório com essa interação aí dos pais e filhos juntos na mesma consulta? Ótima pergunta. A ebiatria, né, a primeira consulta do jovem é dividida em 2 momentos. Você primeiro conversa com o responsável, depois você conversa com esse jovem, e aí você vai pesar, medir, ver pressão arterial, e se for o caso, pedir algum exame de laboratório e tal. E o jovem, ele tem direito, isso está no Código de Ética Médica, que ele tem direito ao sigilo médico, desde que o que ele conte para o médico não coloque em risco nem a vida dele, nem a vida de outras pessoas. E quando o médico está diante de uma questão que ele está vendo isso, aí ele avisa o paciente, fala, olha, isso que você está me contando tem um impacto, a gente fez um contrato na nossa primeira consulta e a gente vai precisar agora, né, chamar teus pais. Mas você sabe que na minha experiência eu nunca tive que quebrar esse sigilo. Muitas vezes o próprio paciente, isso que acontece na maioria das vezes, fala assim, olha, eu gostaria que os meus pais soubessem disso, mas eu não tenho coragem de falar com eles sozinho. Você poderia falar com eles e eu estar junto aqui? Então é muito interessante, e eu acho que essa é uma grande função do médico ebiatra, né? Dele poder participar dessa dinâmica familiar, que às vezes pode ser, né, conflituosa. Ele sabe que o médico ali, ele pode colocar as coisas para os pais. Interlocutor. Um interlocutor. E aí os pais, muitos ficam, claro, surpresos com algumas coisas, né? Mas eu percebo que a gente procura equilibrar um pouco também essa dinâmica na consulta, mas é interessante eles pedirem isso. Então, todas as vezes que alguma coisa foi né, dita aos pais de situações de risco, eles concordaram plenamente. Quando a gente aponta a situação, é melhor meu pai e minha mãe saberem mesmo disso. Às vezes até, Ronaldo, com um sinal de pedido mesmo, sabe, de ajuda, né? Porque os pais acabam indo para a consulta também porque tem coisas que eles não estão conseguindo resolver, né? Então, nós profissionais temos que cobrir uma parte de algumas coisas, os setores da vida da família que eles não estão conseguindo. Né? Então, Maurício, os nossos jovens, adolescentes, continuam tendo doenças sexualmente transmissíveis, porque hoje em dia é fácil usar camisinha, as pessoas são bem informadas, mas como é que está sendo a sua experiência? Ronaldo, um tema extremamente importante esse. Todas as pessoas conhecem a camisinha, todas ouvem falar na camisinha desde que nascem praticamente, quando estão na escola. Só que a gente tem um fenômeno muito interessante, por um lado é muito bom, ninguém mais hoje morre da doença AIDS, né? Como a gente via no passado, as pessoas emagrecendo, aquelas figuras que você falava, nossa, você viu fulano, existia um comentário sobre isso. Hoje não. Então, essa geração, ela deixou de usar a camisinha, apesar de conhecer a camisinha desde sempre. Usam a primeira vez, a segunda vez, a terceira, e depois abandonam a camisinha. Por quê? Primeiro, porque a AIDS já não assusta como assustava. E segundo,
que elas não estão preocupadas com as infecções sexualmente transmissíveis, tanto é que elas estão aumentando no mundo inteiro. Se você pensar na sífilis, na gonorreia, na clamídia, no micoplasma, você vê um aumento do número de casos, independente aí da orientação sexual, porque essa geração não tem medo disso. Quando você pensa numa relação heterossexual, muitas meninas falam, eu tomo pílula anticoncepcional. Então, a gravidez seria resolvida, né, como se fosse o único problema, ou eu uso o dispositivo intrauterino. Então, o menino muitas vezes ouve isso, isso circula, e parece que a única preocupação, e inclusive acredita que toma e não sabe dos riscos das possíveis falhas, se a menina esquece de tomar uma pílula anticoncepcional, de uma gravidez que possa, né, aparecer indesejada. Então, assim, não tem medo dessa gravidez e, ao mesmo tempo, também não tem medo das infecções sexualmente transmissíveis. E eu já ouvi o seguinte, mas por que você não usou, né, a camisinha? Porque eu conhecia, ela é amiga da minha amiga, né? Como se ser, eu até brinco, segundo a OMS, o fato de ser amiga da sua amiga não dá ali o carimbo para ela, né, para você poder ter uma relação sexual desprotegida. E aí vem um segundo argumento. Mas essa menina também, doutor, é uma nave, é muito bonita. Como se ser muito bonita também não tivesse risco para ter uma doença, né, uma infecção sexualmente transmissível. Então, cai naquilo que a gente estava conversando aqui, do sentimento de onipotência, de invulnerabilidade, mas é um fenômeno que a gente observa, um crescimento no mundo inteiro. Quais são as mais comuns, assim, no seu consultório, para essa população que você atende? Eu vejo micoplasma, gonorreia e clamídia. Essas três, o aumento realmente existe, não só no meu consultório, inclusive pelas pesquisas que eu acompanho. Sífilis, sífilis tem também, mas aqui, pelo menos no Brasil, é numa escala menor. A gente tem, inclusive, propagandas no metrô de Nova York falando a respeito da gonorreia. Você tem cartazes no metrô de Nova York. E aí vem um outro problema. São os antibióticos, né, as medicações que acabam não sendo mais eficientes para aquela bactéria, que antigamente eram eficientes e agora já não são mais. Então você tem que subir um degrau na escada para um determinado tratamento devido à banalização que ocorreu. Alguns grupos, né, por exemplo, na Cracolândia, eu sei que a Cracolândia é fora da... mas tem 15% já de pessoas com sífilis. Olha aí. Foi uma surpresa. Então, quando você tem um grupo, mas vai esse grupo vai contaminar. Mais cedo ou mais tarde, ele vai estar contaminando os outros grupos sociais. Né? E aí eu acho que tem que falar, tem que insistir, tem que falar da camisinha, porque acaba sendo um ponto que as pessoas vão realmente deixando para lá, e não dá para deixar para lá essa questão de saúde. Então, eu queria agradecer o Dr. Maurício Souza Lima, né, um dos ícones aqui da aviatria no Brasil e que tem uma experiência muito preciosa, e agradecer você ter compartilhado com a gente aí esses anos e anos aí lidando com essa população tão dinâmica como são os adolescentes. Eu que gostaria de agradecer, Ronaldo, o convite. Realmente esse nosso bate-papo aqui é uma coisa que me traz muita alegria, muito prazer.